Ó, até desligaram o microfone, tá me zoando. Fala sério se ele não veio com a blusa do Che Guevara hoje. Pegou emprestado. Paulo Coelho, já me chamaram de Caio Fábio, só coisa boa. Aleluia. Tá gravando isso aqui, né? Amém. Deus abençoe. Tá transmitindo. Oh, Jesus, me ajuda. Me dá poder de filho. Boa noite, gente. Quem tá feliz aí? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu amo essa casa, eu amo Curitiba. Eu amo o que o Senhor está fazendo nessa cidade. E eu quero fazer parte disso. Amém? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Coelho. Eu nasci em Santa Catarina, passei a infância no Espírito Santo, a juventude no Rio. Moro em Bragança Paulista e seja lá o que Deus quiser para o ano que vem. Eu faço parte de uma rede ministerial chamada Ticum Brasil, que é liderada no Brasil pelo Harold Walker, mais conhecido como um integrante da família Walker, os Walkers. E também somos ligados a uma rede em Jerusalém chamado Ticum também, né? Ticum. E além disso, eu congrego na família de Ziscope com Douglas Gonçalves. E sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma filha de 15 anos. Virei CAC por causa disso. Só os homens entenderam a piada. As mulheres, o que é CAC? E tenho um filho de 17. E nos últimos anos, há mais de uma década, nós temos dedicado a nossa casa na missão de Deus. E dentro dessa jornada na missão, a ênfase que o Senhor nos entregou é servir a igreja brasileira com ênfase no serviço profético. Então é isso que trabalhamos como família. Dentro dessa jornada, nosso encargo sempre foi muito voltado a treinamento, instrução, capacitação de pessoas. E dentro desse aspecto, eu escrevi 4 livros, trouxe 3. E eu estava vendo um rapaz vendendo livro, eu falei, rapaz, acho que eu vou chamar ele para me ajudar. Porque ele é bom, né? Ele vira para a pessoa que está ao seu lado, o que te impede? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, o que te impede de comprar o livro do Fábio? Ele é bom, gostei dele. Ele é vendedor. O errado é botar ele para vender um livro antes do meu, né? Que aí todo mundo já comprou o dele. Piada. Então, o primeiro livro que eu escrevi, esse aqui, Não Apagueis o Espírito. Ele é um livro que fala sobre o desenvolvimento do dom profético a partir da vida da igreja. Ele é um guia de como desenvolver o dom profético, então, como buscar os dons, como se desenvolver no dom da profecia, o que é o ministério profético, como ele funciona na vida da igreja, qual é o protocolo para você servir a igreja local nos dons proféticos, o que é um falso profeta, o que é um profeta de ofício de Efésios 4, qual a diferença entre profeta e aquele que profetiza, e todas as características do serviço profético. Então, esse livro aqui foi o primeiro que eu escrevi. Nós vamos lançar nos próximos meses aí em espanhol. A galera aí, ó, em espanhol vai sair, e também já começaram a traduzir para japonês, né? Que o Senhor Jesus, né? O que vai acontecer? Então, esse livro aqui é um livro que eu escrevi há uns anos atrás e gerou uma certa, vamos dizer, uma certa tensão por causa de um capítulo que fala o que é um falso profeta. E se você quer aprender, você compra ali o que te impede. Você achou que eu ia falar o que é um falso profeta, né? Aí eu pensei, no segundo livro eu falei, não, eu já arrumei uma tensão com esse aqui, vou escrever algo leve, tranquilo, no segundo livro. Aí eu falei, por que não escrever algum tema tranquilo? Eu escrevi isso aqui, Princípios da Batalha Espiritual. Coisa leve. Esse livro vai falar sobre a perspectiva bíblica de uma batalha espiritual centrada em Cristo. Porque a batalha espiritual não está relacionada a você saber tudo sobre o demônio, nem ficar decorando o nome de capeta, nem lendo o livro de ex-satanista, nem estudando sobre maçonaria e afins. A batalha espiritual é centrada no quanto você conhece de Jesus e do seu evangelho.
Então esse livro fala sobre fim dos tempos, fala sobre grande tribulação e fala como nós vamos lutar essa luta em Cristo contra os 4 inimigos da igreja: o império das trevas, o sistema do mundo, as obras da carne e as fortalezas mentais que se levantam contra o conhecimento de Jesus. Então está vendendo ali também o que te impede. O terceiro livro que eu escrevi, esse aqui, Missão Apostólica da Igreja, que fala um pouco sobre a perspectiva de Atos do que é uma igreja apostólica. E esse livro também me trouxe alguns problemas, porque você imagina, né? Logo no início do livro diz que uma igreja apostólica, para ser apostólica, não precisa de um apóstolo, ela só precisa ser a igreja de Jesus. E o ministério apostólico é um ministério que serve. Ele é um carteiro de Deus. É alguém que carrega uma mensagem e edifica uma obra para ele. Serviço apostólico não é dominar sobre pessoas. Serviço apostólico é descer para que os outros se levantem. Amém? O Senhor está encerrando o ciclo de super apóstolos e super profetas no Brasil. Deus está encerrando o ciclo de super celebridades pseudo-carismáticas. Ele está levantando uma igreja apostólica e profética. Então esse livro fala sobre isso. E eu escrevi um 4º livro que vai sair aí nas próximas semanas, que o nome desse livro é Derramarei o Meu Espírito, que o subtítulo é Edificando Comunidades Proféticas para o Tempo do Fim. E aí é o seguinte, os 3 livros estão ali, o Batalha tem pouco, então vocês lutem. E os outros estão ali, e nós vamos vender com uma promoção incrível, hein? Se você comprar hoje, você vai comprar com frete grátis. Você vai lá, você paga e já leva, não vai pagar frete, porque o frete é uma das maiores potestades que nós lutamos no Brasil hoje. Sim ou não? Quem já comprou o livro e o frete foi mais caro que o livro? Nós vamos derrubar essa potestade aqui agora. Então você vai ali, compre, lute e Deus te abençoe. O que te impede? Esse livro, a grana desses livros é totalmente voltada para a missão. Então, se você vai ser abençoado, você vai me abençoar e também vai ajudar a gente a pagar passagem para viajar, porque não sei se vocês estão cientes, mas para fazer missão só o sangue, porque haja milha, né? As milhas acabam. E estamos muito animados. Eu quero nessa noite, acho que não vou ensinar, nem instruir, nem pregar, talvez não. Eu quero derramar o meu coração e compartilhar um desespero que eu tenho com vocês nessa noite. E eu espero que esse desespero pegue você e deixe você maluco aqui. E eu quero começar falando um pouco sobre Curitiba e a nossa sensação sobre Curitiba. Como eu disse, nós fazemos parte de uma rede chamada Ticum. Essa rede é liderada pela família Walker. Para quem não conhece, família Walker vem do Brasil na década de 60 e começa um movimento de ministérios proféticos se levantando no Brasil, junto com John Walker, Miguel Piper, Adiel, né, que fala, né? Adiel e outros caras muito fortes que começam a se levantar e abrir espaço para um profético bíblico no Brasil. E o que acontece nesse tempo é que jovens improváveis começam a ser atraídos pelos seminários e as escolas desses homens, são feridos pela palavra profética, e aí começam a nascer no Brasil as comunidades, que no caso eu estou em uma. Nesse tempo, muita coisa aconteceu, e nesses dias nós estávamos reunidos com os anciãos lá e começamos a orar sobre Brasil, avivamento. E para você saber, essa família está desde a década de 60, toda semana, eles separam um dia, acordam, se reúnem às 6 da manhã, toda semana, desde a década de 60. Para orar por avivamento no Brasil. Lógico que cada um vai tendo uma vida, vai morando em cidades,
mas essa prática, ela é contínua. E nós estávamos orando outro dia e me veio muito forte uma atenção do Senhor específica para Curitiba. Nós cremos que existe um tempo de uma visitação, de uma chuva que está para cair sobre Curitiba. Por vários motivos, e um deles é porque muitas sementes proféticas estão nesse solo. Muita coisa já foi profetizada aqui. Muita gente já veio para cá. Já falou muita coisa. Muitas conferências, escolas, seminários, assembleias solenes. 12 horas, 72 horas. Tem muita semente nesse solo. Mas eu creio que existe uma chuva que está vindo do Espírito para cair sobre Curitiba nesses dias e vai fazer brotar palavras que estão há décadas sendo semeadas aqui. Um outro motivo é porque nessa cidade existe uma dinâmica que o Espírito está puxando as igrejas para a unidade. O Espírito está forçando as igrejas a se encontrarem em Deus. E isso é muito... Não sei quem já brincou de unidade. Porque quem não é pastor não sabe o que a gente está falando, né? Mas quem é pastor já brincou de unidade. Sabe que é uma brincadeira que às vezes não é muito legal, não. Que é bem tenso, é bem conflituoso. Mas o Senhor está reunindo um remanescente em Curitiba. No final do ano passado, nós sentimos muito forte de estabelecer algo aqui, e a gente vai começar uma escola profética, Escola V, lá no Farley, na Cornerstone. De 2 em 2 meses a gente vai estar vindo para cá. Pessoal dos Walkers, a galera que trabalha com a gente. Vai ficar um sábado inteiro aqui, vai começar no dia 18, e nós vamos ficar aqui até o final do ano, batendo e servindo a igreja de Curitiba. E agora vamos entrar em partes místicas. Muitas poucas vezes, onde eu estava prestes para começar algo numa cidade, eu sofri resistência física de demônios. É muito difícil. Mas ontem à noite no hotel de madrugada, 2 espíritos me resistiram. E eu senti uma resistência. Não sei dizer que tipo de espírito, não sei que dizer se é potestade, o que é. Mas eram espíritos de intimidação. E assim, na minha experiência, quando Satanás começa a fazer isso, é tipo assim, é já o desespero final já. Tipo assim, já está desesperado. Porque a estratégia de Satanás atual é sempre ficar quieto. Então, quando ele começa a te resistir diretamente, é porque algo muito importante está para acontecer. Então, eu quero dizer o seguinte: nós estamos investindo tempo, esforço e tudo que a gente puder da nossa rede para servir essa cidade, porque nós cremos piamente que existe uma chuva para cair. Existe um nível da presença do Espírito para cair aqui que é inédito. E aqui agora começa a minha angústia e o meu desespero. E eu quero compartilhar ele com você nessa noite. Tem um tema na Escritura que para mim ele é sagrado. E esse tema é a presença de Deus. E a presença de Deus na nova aliança tem um nome. E o nome da presença de Deus na nova aliança é Espírito Santo. O Deus Consolador que habita no meio do seu povo. Eu já quero dizer uma coisa logo no início. O Espírito Santo não é uma pomba, nem um vento, nem uma fumaça. O Espírito Santo não é uma energia que dá choque. Espírito Santo é Deus que foi enviado por Jesus
para habitar no meio do seu povo. Efésios 2, 20 em diante, vai dizer que nós estamos sendo edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, para que nós possamos nos tornar um santuário para a habitação do Espírito Santo. A presença de Deus, ela é a nossa origem e o nosso destino. Se eu falar texto, bota ali? É fácil? Vocês têm NVI aí? Então vamos nessa. Bota um NVI aí para nós aí. Então eu vou compartilhar o desespero da minha alma com você e nós vamos ler versículo. Porque nada mais profético que citar a Bíblia. Efésios 1, do 3... Efésios 1, 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Continua. Porque Deus nos escolheu nele, quando? Antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. O propósito eterno de Deus para o seu povo. Ah, Jesus. O propósito de Deus para nós é revelar a sua presença. Deus nos criou para um lugar. Deus nos criou para um propósito. Outras versões vão dizer para estar diante dele. Você pode dizer isso? Eu fui criado para estar diante dele. Diga assim: a presença de Deus é minha origem. Aí nós vemos um relato da criação. Deus criou todas as coisas e no sétimo dia ele faz um negócio estranho. Porque tem uns negócios na Bíblia que é estranho. E Moisés tem uns negócios que não explica. Porque diz que no sétimo dia Deus descansou. Só que é engraçado que a minha Bíblia e a tua diz que Deus não se cansa nem se afadiga. Pô, então que parada é essa? Deus trabalhou 6 dias e no sétimo dia ele ficou cansadão, aí ele voltou a dormir. O que é o descanso de Deus? Se você for estudar um pouco sobre a teologia da presença, ou a teologia da habitação de Deus na Bíblia, você vai perceber que o tempo todo a presença de Deus está relacionado a descanso. O tempo todo. E aí, bota outro texto aí. Nossos escribas eletrônicos. Bota Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, o banquinho dos meus pés. Saca banquinho? É coisa de coroa. Ele senta numa cadeira e bota um... esse aí. Bota um banquinho assim. Então, tipo Deus assim. O céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Aí ele faz uma pergunta: que espécie de casa vocês me edificarão? É este o lugar do meu? Então o tempo todo você vai reparar que quando fala de presença de Deus, está falando de descanso, repouso, habitação. Então deixa eu já quebrar a sua mente agora. Quando vai dizer que no sétimo dia Deus descansou, não é que ele descansou
da sua obra, ele descansou sobre. Ele criou todas as coisas segundo o padrão da sua vontade. E quando ele terminou, ele repousou a sua presença gloriosa sobre toda a criação. Isso é um padrão nas Escrituras, sim ou não? Todas as vezes que um santuário é edificado na terra, segundo o padrão da vontade de Deus, o que acontecia no final? Quando Moisés terminou de construir o santuário no deserto, o que aconteceu? A glória de Deus desceu e repousou sobre o santuário. Tem alguém aí? E quando Salomão terminou de construir o templo, segundo as medidas de Deus, o que aconteceu? A glória do Senhor entrou no templo fisicamente. E ninguém podia ficar de pé, nem entrar no santuário, porque a presença física e gloriosa de Deus ocupou aquele espaço. Tem alguém aí? Não sei se você sabe, mas sabe aquela passagem que fala que quando eles voltaram do exílio babilônio e reconstruíram o templo? Lembra disso? Quando eles terminaram de reconstruir o templo, o que aconteceu? Algo muito inusitado. A Bíblia vai dizer que os jovens se alegraram e os anciãos... A pergunta é, por que os anciãos choraram? Porque eles tinham uma expectativa. Nós estamos reconstruindo o templo para que ele possa repousar a sua glória. Quando eles terminaram, não teve presença, não teve glória. E eles choraram. Porque Deus estava sinalizando a partir daquele momento que a presença dele estava mudando de lugar. Então Jesus, ele encarna e ele fala: edificarei a minha igreja. E eu vou... Isso aí derruba... Isso aí, você está vendo esse templo aí? Isso aí vai derrubar, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas eu reedifico em 3 dias. Jesus edificou uma casa, uma morada para a sua presença. Quando a igreja se levanta, o que Jesus fala? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Não sei se você está ligado, mas se você não está, vai ficar agora. Ezequiel capítulo 1 vai dizer que Ezequiel tem uma visão do trono de Deus. E Ezequiel, ele fala o seguinte, que ele viu um trono, e ao redor do trono ele viu ventos impetuosos. Ele viu ventos impetuosos que se moviam como fogo. Ele viu uma tempestade de fogo ao redor do trono. A Bíblia vai dizer que quando a presença de Deus desce no Sinai, uma tempestade de ventos e fogo desce. E o que acontece em Atos 2 mesmo? O que eles ouviram? Um som como? Vocês falam aqui? Um som de um vento impetuoso. E eles viram labareda de fogo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mesma tempestade que Ezequiel viu, a mesma tempestade que desceu no Sinai, foi a mesma tempestade que desceu no cenáculo. E eu estou introduzindo tudo isso aqui para te dizer uma coisa. Quando a gente chega nesse ponto e começa a falar, eu sou uma pessoa desesperada pela presença de Deus.
sempre vai alguém levantar e vai falar: espera aí, calma. Como que você está pedindo a presença se Deus é onipresente? Quem já pensou isso? Todo mundo? Sim ou não? Deus não é onipresente? Sim ou não? Sim. E tem um caráter de Deus que você precisa conhecer para responder essa pergunta. Que Deus, Ele é onipresente. A Bíblia vai dizer que os seus olhos estão em todos os lugares. E não existe nada fora do seu domínio. Se você for no mais alto céu, Ele está. Se tu for no mais fundo do abismo, Ele está. Então, a onipresença de Deus está relacionada à onipotência e à soberania de Deus. Não tem nada dentro ou fora da criação que está fora do seu domínio. Os seus olhos estão sobre todos os lugares. Isso é onipresença. Mas existe a presença revelada de Deus. Existe a presença manifesta. Existe um negócio chamado glória. É disso que eu estou falando. Eu sei que Ele é onipresente. Eu sei que os seus olhos estão sobre todos os lugares. Mas Ele não está revelando o seu poder e a sua glória em todos os lugares. Vamos ser bíblicos. Deus é onipresente? Sim. Deus está sobre todos os arbustos da terra? Sim. Mas um dia, Ele escolheu revelar o seu poder num arbusto. E aquele arbusto começou a queimar. Hebreus vai dizer que Moisés viu o Deus invisível. Ele viu, Hebreus 11 diz que Moisés viu aquele que era invisível. Ele viu o fogo do Cristo queimando dentro da sarça. Ele escolheu uma sarça para revelar o seu poder e a sua glória e a sua beleza. E aí Moisés chega todo meninão. E aí quando ele vai chegando, o Senhor fala: Moisés, vem devagar. Porque esse lugar agora se tornou santo. Porque eu escolhi esse lugar para revelar minha presença e o meu poder. Ó Senhor, escolhe Curitiba, Senhor. Escolhe o Brasil nesses dias, Jesus. A gente sabe que Deus é onipresente, Ele está em todos os montes da terra, mas um dia, a Bíblia diz que Deus desceu no Sinai. Gente, a presença de Deus desceu no Sinai. E o Sinai se tornou um lugar perigoso. E Deus falou: ó, nem chega, quem encostar no monte vai morrer. Porque a minha glória está aqui. E agora esse lugar se tornou santo. A minha oração nesses dias tem sido: santifica o teu nome na nação brasileira, Senhor. Eu sei que a Bíblia diz em Atos 17, Paulo está falando para os gregos, ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu sei que isso está escrito na Bíblia. Isso significa que o fato da gente construir esse prédio aqui e botar uma placa ali dizendo que é comunidade cristã, não significa que Deus é obrigado a habitar aqui. Tem alguém aí? Mas a minha Bíblia também diz que Deus escolhe lugares para colocar o seu nome. Vamos botar um texto aqui para você ver. Deuteronômio 12, versículo 5. Deuteronômio 12, 5. Mas procurarão o local que o Senhor, seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome. E a sua ou o seu descanso. Para lá vocês deverão ir. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria.
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus escolhe lugares para colocar o seu nome. Deus escolhe lugares na terra para revelar sua glória. E o nome disso é avivamento. É quando Deus se muda para um lugar. Quando Deus repousa a sua presença sobre um lugar. Deixa eu dizer uma coisa grave aqui. Eu não estou... Eu estou sem exegese nenhuma, sem pregação nenhuma e nem esboço eu tenho. Mas eu vou sair falando. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está para derramar o seu Espírito sobre todas as nações. E agora mesmo Ele está no Brasil procurando um lugar. Procurando um lugar para Ele colocar o nome dEle. Porque lembra, o jardim do Éden, a terra foi construída segundo o seu modelo. Por isso Ele repousou a sua presença. O tabernáculo foi construído segundo o seu modelo. E por isso Ele repousou a sua presença. O templo, mesma coisa. A pergunta é: será que nós estamos de fato edificando uma igreja segundo a planta de Deus? Será que de fato a nossa família está sendo edificada como uma família de amigos de Jesus? Eu estava falando de manhã para os pastores, falando que Jesus tinha um amigo. E esse amigo de Jesus era Lázaro. E Lázaro não era apóstolo, não era profeta, não era ministro, não era sacerdote. Ele era o Lázaro. Quem ele era? Amigo de Jesus. Você entendeu que Jesus tinha um amigo? Que ele não era do ministério de Jesus? Ele só era amigo de Jesus. E aí Jesus, ele ia em Jerusalém, ele pregava, curava, fazia sinais, chutava a mesa. Ele ia para Jerusalém e revelava o seu poder, sim ou não? Mas quando ele queria descansar, ele ia para Betânia. Ele ia para a casa do seu amigo. Por isso ele diz: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm seus ninhos, raposas têm covis, e o filho do homem? Meu desespero nesses dias é: eu desejo fazer parte da construção de um lugar onde o Senhor Jesus queira habitar e descansar a sua presença. A questão não é se Ele vai derramar a sua presença ou não, Ele vai. A questão é aonde. A questão é com quem. A questão é: será que a minha família de fato está abrindo espaço para a presença de Jesus? Porque, meu amigo Luiz, o Senhor vai encontrar um lugar. O Senhor vai encontrar lugares no Brasil para repousar a sua presença. E vão ter dois tipos de pastores. Vão ter aqueles que vão ser amigos de Jesus e vão hospedar a presença. E vão ter os pastores que vão fazer caravana para visitar a presença. Quantos viram o que aconteceu em Asbury? Quem sabe do que eu estou falando? Algumas semanas atrás, numa faculdade de teologia, o Espírito caiu. E gente do mundo inteiro pegou avião para ir para lá. Fábio, você acha isso errado? Não, se eu pudesse eu ia também. Nem visto eu tinha, agora eu tenho. É só uma piada interna aqui dos pastores aqui. Agora, eu não quero visitar avivamento. Eu quero hospedar a presença. Então eu quero colocar um desespero dentro de você. Esse lugar aqui foi edificado com um objetivo. Não é o objetivo primário desse lugar. Desculpa ofender, se eu vou te ofender, mas aí o problema é todo seu. O objetivo primário desse lugar não é para que você venha aqui ter comunhão.
O objetivo primário não é porque você vem aqui ter um lugar para deixar teus filhos para fazer o ensino bíblico. Porque você é tão sem vergonha que você não ensina a Bíblia para os teus filhos e você acha que, trazendo ele para cá, ele vai se converter. E você está muito enganado. Isso não tem nada a ver com a palavra, mas recebe aí. O objetivo primário desse lugar não é ter um lugar legal para os jovens vir no sábado à noite. O objetivo primário desse lugar, esse lugar foi construído, projetado desde a eternidade, para ser um lugar da habitação da presença de Deus. E você tem que vir para cá todo culto. Você tem que vir com uma expectativa. Nós abrimos espaço para você, Espírito Santo. Aumenta a medida da tua presença no nosso meio. Mas esse lugar é um lugar de libertação de vida, sim ou não? Sim. A pergunta é, para que Deus nos libertou? Joga outro texto aí. Vocês são bons de texto aqui, estou gostando. Bota Êxodo 29:45 aí. Esse é um lugar de salvação? Sim. Libertação? Sim. Olha o que diz Êxodo 29:45. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu? Qual é o objetivo de Deus? Qual é o objetivo de Deus? Não é ser Deus, ele já é Deus. Qual é o objetivo de Deus com o seu povo? Habitar com a sua presença. Agora olha o próximo. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio. Para que Deus tirou o povo do Egito? Para habitar com a sua presença no meio do seu povo. Vai começar um tempo de salvação em massa. Vocês vão ter problema nesse prédio. Aí o problema é todos de vocês também. E deixa vir, deixa dar ruim. Vai ter jovem aqui em cima, jovem dando cabeçada aqui no chão. Gente pendurada no teto. Deixa. Mas você precisa entender uma coisa, que Deus te libertou das trevas. E te arrancou de um império. E te transportou para um reino. Você foi liberto das trevas. Deus te tirou um lugar para outro. Deus te tirou da escravidão de Satanás e te transportou para a sua presença. Gente, vocês lembram de Gênesis 3? Qual foi a primeira coisa que Adão fez? Está escrito lá, literalmente. Qual foi a primeira coisa que Adão fez depois que ele pecou? A Bíblia diz que o Senhor estava indo ao encontro de Adão. E a Bíblia diz que Adão se escondeu da presença do Senhor. Pergunta: Adão pecou? Sim. Deus sabia que ele tinha pecado? Óbvio. Agora a pergunta é: o pecado afastou Deus de Adão? Ou Adão de Deus? Porque Adão tinha pecado, sim ou não? Mas Deus estava indo ao encontro de Adão. E Adão estava fugindo da presença. Então o Senhor falou: eu tenho um plano para te trazer para o lugar original. Cristo encarnou. O Deus Todo-Poderoso desceu à mais baixa posição. Ele se fez carne. Ele foi humilhado diante dos homens. Ele foi pendurado nu e sangrando numa cruz. Ele morreu e ele ressuscitou para te trazer de volta para Deus. E o mais pesado dessa história é que na cruz o Senhor fala uma frase que chega a apavorar. Até quem é profundo na teologia tem apavoro dessa frase. O Deus Filho chega para o Deus Pai e fala:
por que você me abandonou? De alguma forma que ninguém sabe explicar, o pai e o filho experimentaram algum nível de afastamento na cruz por causa do pecado. Por causa do teu pecado. Olha o que eu estou falando. Se isso não te der desespero pela presença, eu vou embora e desisto. Cristo levou sobre si os nossos pecados e experimentou algum nível de afastamento do Pai para te trazer de volta para o lugar original, que é estar diante dele na sua presença. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que o Adão, por causa do pecado, foi expulso do jardim. E o jardim é o santuário que Deus construiu na terra para revelar a sua glória. O homem foi expulso de um lugar onde a glória se revelava. E o caminho foi fechado. A Bíblia diz que Deus fechou o caminho. Repita comigo, o caminho foi fechado. Fechado para onde? Para o lugar onde o homem se relacionava com a glória de Deus. Mas Cristo morreu na cruz. E o seu sangue abriu um novo e vivo caminho. De volta para esse lugar chamado presença. E o que acontece é o seguinte. Que você vai ver em vários momentos da igreja, começando em Atos 2, um tipo de postura de um povo rendido a Deus, que abriu espaço para um derramamento da presença do Espírito Santo sobre lugares. E o que acontecia? Arrependimento, poder para a grande comissão, salvação em massa, os corações sendo afetados, comunhão, o aumento da revelação de Jesus Cristo, o aumento da revelação do Evangelho, sinais e maravilhas, por causa da presença de Deus. Você vai ver um avivamento acontecendo em Jerusalém, em Atos 2. Você vai ver um avivamento acontecendo em Atos 13, em Antioquia. Você vai ver um avivamento acontecendo em Éfeso. E você vai vendo um avivamento acontecendo na história. Mas como eu disse, Deus escolhe lugares. E aqui começa a palavra da noite. Avivamento tem endereço. É quando Deus soberanamente repousa a sua presença sobre uma geografia, empoderando a igreja para a grande comissão, produzindo santificação, arrependimento e transformação. É Deus se revelando em um lugar. Por mais avivamento tem endereço. Por isso que o nome do avivamento é Avivamento do País de Gales. Alguns anos atrás eu fui em Gales. Eu fui na Capela Moriá, onde começou o avivamento. Foi muito interessante. Havia uma anciã contando a história, e eu chorando, obviamente. E ela levou a gente num lugar muito pequenininho, tipo uma capela pequena. E ela falou assim: está vendo esse banco aqui? Eu falei: estou vendo esse banco. Então, nesses bancos aqui, Ivan Hobbit sentou com um bando de jovens e adolescentes. E eles começaram a orar. E sabe qual é a oração deles? Dobra-nos, Espírito Santo. Dobra-nos, Espírito Santo. Espírito Santo vem e dobra o País de Gales. E aí o Espírito Santo olhou e falou: tá bom. O Espírito Santo desceu sobre Gales. Em 6 meses, Gales foi colocado de cabeça para cima. Gente, os bares começaram a fechar. O campeonato de futebol nacional parou no meio. Tu tem noção? Se cai um avivamento no Brasil, e o campeonato nacional,
o campeonato de futebol brasileiro para. Por que para? Por que parou? Porque o jogador não queria jogar e ninguém queria assistir, então estava todo mundo no avivamento. E a presença do Senhor repousou sobre um lugar. E as pessoas vinham e confessavam pecados e se arrependiam. As pessoas eram atraídas pela presença. Sabe qual é a maior estratégia de atrair multidões? Atrai a presença. Porque se a presença vier, o Espírito for derramado, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos entrar num nível tão profundo na presença do Espírito aqui, nessa noite, ao ponto de quem passar de carro aqui do lado vai sentir a presença do Espírito Santo. Em Gales, milhares de pessoas se converteram. E aí, nos Estados Unidos, as pessoas começam a ter notícias do que está acontecendo em Gales. E começam o pessoal a trocar carta com Gales. E num lugar, numa rua. Simples, tranquila. Uma rua chamada Azusa. As pessoas começam a orar e falam assim: Espírito Santo, se tu dobrou Gales, dobra nós também. Vem, Espírito Santo. E um pastor afro-americano caolho chamado William Seymour começa a liderar uma reunião e que, de forma inédita, em 1906, brancos e negros estão juntos no mesmo lugar, cultuando o Senhor. 3, 4 quarteirões de distância, as pessoas caíam no chão em arrependimento de pecado por causa da presença que desceu naquele lugar chamado Rua Azusa. Mais de uma vez os bombeiros foram chamados porque os vizinhos falavam: está pegando fogo aqui, estou vendo chamas. E aí o bombeiro chegava: cadê o fogo? Não tinha fogo. Você vai ver isso na história acontecendo várias vezes. Ilhas Fiji, Ilhas Hébrias, Argentina. Na Colômbia, um pastor, ele se levanta contra o cartel de Cali. Ele é assassinado. O cartel de Cali manda matar ele. E a igreja vai para os estádios e começa a clamar: Espírito Santo, vem sobre a Colômbia e destrói o tráfico de drogas, destrói o cartel de drogas com a tua presença. Houve um derramar tão poderoso na Colômbia que derrubou as estruturas que dominavam naquela época. Avivamento de Toronto. Pensacola. Agora mesmo, na Nova Zelândia, entre os maores, está tendo um despertamento profético. O Espírito está caindo. Agora mesmo no Japão existe uma igreja, filhos de imigrantes, que está queimando. Agora mesmo na África do Sul tem pessoas que estão queimando no Senhor. Existem chamas crescendo nas nações. E existe uma promessa. E a promessa é essa: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre todas as nações. Todas as nações. Todas as etnias. Em todos os lugares vai haver um remanescente queimando na presença de Deus. E ele diz: eu vou derramar o meu Espírito sobre os anciãos, sobre os jovens e sobre as crianças. O avivamento do fim dos tempos é um avivamento familiar. Não é um avivamento clerical, não é um avivamento que vai cair sobre apóstolos e profetas, vai cair sobre famílias. E mais, ele ainda continua: eu derramarei meu Espírito até sobre os escravos e as escravas, servos e servos. Sabe o que ele está falando? Até o mais baixo da casa
todo mundo vai ser pego pelo Espírito Santo. A presença vai pegar todo mundo. Vai ser do sacerdote, do teólogo, do profeta, do líder da maior igreja do Brasil, até o mais humilde, o indouto, o analfabeto. Todo mundo vai ser ferido pelo Espírito Santo e eles profetizarão. E continua a promessa. E diz: e eles profetizarão, e haverão sinais nos céus e na terra. E diz o seguinte: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero dizer uma coisa para essa igreja. Essa igreja foi edificada sob um fundamento apostólico e profético. Esse lugar é um odre que precisa se preparar, porque a chuva está vindo. A chuva está vindo. O Senhor está procurando lugares agora mesmo no Brasil para colocar o seu nome, para revelar a sua presença. Ninguém está sabendo disso, porque ele não tem mídia, né? Mas agora mesmo em Vitória, Espírito Santo, tem uma igreja, deve ter umas 300 pessoas, liderada por 2 jovens pastores, Guilherme e Daniel Sartori. Está rolando um culto lá há 2 semanas. Um culto há 2 semanas está acontecendo em Vitória do Espírito Santo. 2 pessoas já levantaram da cadeira de roda. As pessoas estão sendo curadas. As pessoas estão aparecendo na cidade que nem na igreja são, não sabem nem de onde está vindo. E pede oportunidade para confessar o pecado na hora do culto. As pessoas estão indo na frente confessar os pecados. As pessoas estão indo e falam: eu quero Jesus, me batiza aí. Está rolando o culto, está rolando adoração, está rolando oração, e os caras estão mergulhando a galera na piscina. E às vezes a gente fica falando de Esbro, de Toronto, mas está acontecendo isso agora mesmo. Vitória do Espírito Santo. Mas não tem mídia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu não quero ser repetitivo. O Senhor quer derramar a sua presença sobre nós. O Senhor quer revelar o seu poder, a sua glória. Ele quer habitar no meio do seu povo. Ele quer voltar a evidenciar sinais, prodígios e maravilhas. A presença de Jesus está crescendo. E nós estamos desesperados por isso. Eu estava aqui ontem, de noite. Eu vi a fome de vocês. Fome atrai glória. Existe um nível de glória para cair aqui, que até os incrédulos vão se render. Não vai ser uma presença subjetiva, porque existe presença subjetiva e presença objetiva. Por exemplo, a gente pode estar numa reunião aqui e você sentir muita presença de Deus, começar a chorar e ser muito tocado, mas a pessoa que está do lado olha assim e não está me sentindo nada. Não quer dizer que você não está tendo uma experiência com a presença, mas é uma experiência interna, individual. Eu não estou falando disso, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de Deus cair aqui, num nível que nós vamos poder falar: e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus se revelar é Deus revelar a sua glória ao ponto do incrédulo mais incrédulo, o ateu mais convicto, ter que se submeter. Porque ele vai dizer: realmente, Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Deixa eu profetizar para você. Quando Jacó chega na Betel,
Ele diz: essa é a porta dos céus. Repita comigo: porta dos céus. Em Apocalipse 4, João vê uma porta nos céus. Repita comigo: porta nos céus. Então existe a porta do céu e a porta no céu. Quem entendeu? Ele diz: essa é a casa de Deus e essa é a porta do céu. Mas existe a porta e a porta no céu está aberta. Repita comigo: o céu está aberto. Então para de ficar orando para Deus abrir o céu, já está aberto. O problema não é o céu estar fechado. O problema é que a igreja está desalinhada com o céu. Mas quando a porta da terra, quando a casa de Deus, quando a casa de Deus se alinhar com a porta no céu, quando a porta dos céus, porque a casa de Deus é a porta dos céus na terra. A casa de Deus é a porta dos céus na terra. Mas quando a porta de Deus na terra se alinhar com a porta dos céus, vai haver uma convergência. E aí os anjos vão subir e descer. Ventos, fogo, poder, os sons do trono, as dinâmicas do trono, os ventos que sopram no trono vão convergir com aquilo que a gente está vivendo. E de repente nós vamos sentir a tempestade de Deus inundando lugares. Nós vamos ouvir o som das orquestras celestiais invadindo nossas reuniões. E daqui a pouco não vai mais saber o que é o som que está vindo do céu e o som que está vindo da terra. O Senhor está para cair sobre Curitiba. E culto não vai ter hora para acabar. E o zelador que se vire, paga hora extra, sei lá. Vai chegar um tempo que a igreja vai ficar aberta. E pessoas vão vir em todos os horários. A igreja de fato vai se tornar uma casa de oração para todos os povos. Eu não estou falando de abrir uma casa de oração. Eu estou falando da igreja se tornando uma casa de sacerdócio. Um lugar de vocação, um lugar onde homens e mulheres vêm em busca de uma experiência real com a presença, para responder à beleza de Jesus. E ninguém mais vai ficar: levanta a mão, dê um grito para Jesus, vem aqui na frente. Não vai precisar, porque as pessoas vão correr para o altar. Vai ter que parar para ter pregação. Vai falar assim: gente, aqui ó, vamos dar uma pregadinha aqui. E eu quero dizer uma coisa: não vão ser apenas prédios como esse que vão hospedar a presença. A sua casa vai responder às presenças. A sua empresa vai hospedar a presença. A sua empresa pode ser um foco de avivamento. Na sua escola, Deus pode cair na tua escola, na tua faculdade, no teu condomínio. Os vizinhos vão bater na tua porta e vai falar assim: eu vim aqui porque está acontecendo um negócio aqui. O que está acontecendo aqui? Ele quer colocar o seu nome. Ele quer santificar lugares aonde está a presença do Senhor. Aquele lugar é santo. E coloca o último texto aí. E eu quero te ensinar a última coisa. Como que nós vamos provocar isso? Bota 2 Crônicas 16, 9, por favor. 2 Crônicas 16, 9. Presta atenção. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Repita comigo: onipresença. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer ou para revelar o seu poder para aqueles que lhe dedicam totalmente o coração.
Os olhos do Senhor estão sobre toda Curitiba. Deus, a onipresença de Deus, ela percorre toda Curitiba. Mas os olhos do Senhor estão procurando aqueles que dedicam totalmente o seu coração a Ele. E é sobre esses que Ele revela o seu poder. Então, se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser deitar no chão, se você quiser correr aqui na frente, você é livre. Mas vamos derramar o nosso coração totalmente para Ele nessa noite. Espírito da profecia, Espírito de Jesus, se você que está aí na galeria quiser vir aqui para baixo, pode vir também. Espírito Santo, nós pedimos aqui agora, Espírito Santo, nós pedimos aqui agora, nós não queremos uma experiência emocional, nós queremos uma experiência real com a sua presença. Enche essa sala nessa noite com o brilho da face de Jesus. Isso não tem a ver com cantar uma música, tem a ver com derramar o coração. Então eu quero te convidar agora, derrama o seu coração diante dele. Derrama o teu coração diante dele. Vamos, 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 vamos.